Bom dia, meus amados. Graça e paz. Aqui quem está falando é o professor Mateus. E hoje nós vamos expor os capítulos 11, 12 e 13 do livro de Josué. Espero que você tenha feito uma boa leitura. Os 3 capítulos que nós vamos expor hoje são capítulos mais técnicos, que traz números de reis destruídos, de cidades invadidas, e com exceção do 11, que conta a história de uma guerra, os outros vão contar mais detalhes de como foram feitas as divisões. Mas antes de nós falarmos sobre isso, queria muito poder orar com você nessa manhã, agradecendo ao nosso Senhor por mais um dia maravilhoso que Ele nos deu para viver. Amém? Senhor, muito obrigado por esse dia incrível. Nós sabemos que esse foi o dia que o Senhor nos fez para vivermos e andarmos nele como quem vive para te agradar. Senhor, traga-nos consciência da sua presença, traga-nos consciência de que o Senhor está conosco, traga-nos, Senhor Jesus, a consciência, o quão bom Tu és para conosco, que a Tua graça nos alcançou, que o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados, que essa consciência invada a nossa vida, para que possamos viver a partir dela, Senhor, como quem foi perdoado, como quem é justificado, e que pode viver tranquilamente diante de Ti, se relacionando e tendo amizade com o Senhor, assim como Adão antes da queda tinha, Senhor. Leve-nos a esse lugar de intimidade contigo, leve-nos a esse lugar de desfrutarmos, Senhor Jesus, da Tua presença. Esse é o nosso pedido, Pai, no dia de hoje. Pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre em tudo que fizermos, e que tudo que nós fizermos seja para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Que tudo que nós colocarmos à mão seja feito com excelência, que tudo que nós empreendemos fazer seja feito como filhos de Deus fazem. Leva-nos, Senhor Jesus, a esse entendimento, para que nesse dia o Senhor seja honrado e glorificado pelos Seus filhos que estão aqui ouvindo essa oração e concordando comigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje, como eu havia dito já antes de orar, o capítulo 11, 12 e 13 de Josué, eles falam muito sobre as conquistas, eles trazem inclusive listas, né? Listas de reis dominados. O capítulo 11 vai contar a história da conquista das cidades do norte de Canaã. Interessante que eles levantam um grande exército. O rei Azor, ele sabendo de tudo isso, na verdade, ele é o rei Jabim, rei de Azor. Quando ele fica sabendo de tudo que está acontecendo, dos reis que Israel está destruindo ao sul, ele levanta um grande exército, um grande exército contra Israel. E a Bíblia vai dizer que eles eram tão numerosos como na areia da praia, ou seja, deveria ser um exército, aquele exército que cobre toda a terra. Mas Deus disse a Josué que Josué não deveria ter medo, que era o Senhor que havia feito aquilo, trazido eles contra Josué, Israel, e que ele daria poder e força para que Josué pudesse destruir todos esses reis e vencer a guerra. E foi assim que aconteceu. E Israel venceu todos aqueles reis, destruindo e matando todos à espada. E aí o texto vai dizer no 19, trazer aqui a consciência da exceção, né? Só os heveus que viviam em Gibeon, lembra dos gibeonitas, fizeram um acordo de paz com os israelitas. Todas as outras cidades foram conquistadas em combate. Ou seja, Deus levantava aquele exército contra Israel, e aquele exército era derrotado em combate. E a partir dessa derrota imposta pelo exército de Israel, aquele povo era conquistado e terras foram sendo agregadas. Ele termina o 11 dizendo, então Josué partiu a terra pelas tribos e não houve mais guerra. Então aqui vai mostrar que a guerra geral acaba. No 11 a guerra geral acaba. O que é a guerra geral? A guerra onde todos os exércitos, todas as tribos se uniam para lutar por determinado povo, sem saber se a terra seria sua ou não. Era para conquistar a terra, para depois então da terra conquistada fazer-se uma divisão que seria feita posteriormente por Josué. E é sobre isso que depois o capítulo 12 e o 13 vão tratar, sobre essas divisões da terra. E aí no capítulo 12, ele vai falar sobre os reis que foram derrotados por Israel. Inclusive a partir do 9 ele dá uma lista extensa desses reis, terminando ali no 24 dizendo que foram 31 reis ao todo que foram dominados. São 31 reis, ou seja, 31 regiões foram conquistadas por Israel a partir dessa guerra, da conquista do total. Aqui já não está falando só sobre o norte, mas sobre toda a extensão da terra dos cananeus. E o 13 vai falar sobre as terras ainda não conquistadas. É importante, até para
para uma leitura, para a continuação das nossas leituras dos outros livros, é entender aqui que algumas terras não foram conquistadas. Eu separei aqui aquilo que eu achei ser a principal informação para nós, inclusive que vai nos acompanhar nos próximos livros, que é a partir do verso 2 do 13, que vai dizer, ainda falta a terra dos filisteus, está dizendo que as terras que ainda não foram conquistadas. Ainda falta a terra dos filisteus e dos jesureus, que vai desde do rio Sior, ao leste do Egito, até a fronteira de Ecrom, ao norte, que pertence, olha aqui, aos cinco chefes filisteus de Gaza, Asdod, Ascalon, Gade e Ecrom. Isso, por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque depois nós vamos ver lá na frente Davi tendo que guerrear contra essa turma aqui. Então essa turma aqui era para ter sido conquistada aqui com Josué, eles não conquistaram, e faltou, quando o Senhor diz que faltou, quer dizer que eles não conquistaram e eram para ter conquistado. E isso vai sobrar lá na frente para Davi. Mas antes de sobrar para Davi, a gente vai ver história nos juízes de os filisteus afligindo o povo de Israel. Depois nós vamos ver os filisteus impondo uma grande derrota a Saul. Então isso aqui virou uma pedra no sapato de Israel, eles não terem feito o que o Senhor havia mandado de forma completa, destruindo todos os filisteus que sobraram. Aqui no capítulo 13, ele vai falar começa falando sobre as terras que ainda não tinham sido conquistadas. Eu vou reservar um pedacinho aqui para a gente falar sobre as 12 tribos, e para ficar bem claro o entendimento. Só quero destacar que no verso 22 ele vai relatar a morte de Balaão. Se vocês lembram em Números, né, quem era Balaão, aquele profeta que aparentemente faz profecias alinhadas com o Senhor, mas que se mostra ser um falso profeta, porque ele aconselha Balaque como ele poderia fazer para afligir os israelitas. Então ele dá um conselho de que Balaque infiltre prostitutas cultuais no meio do arraial de Israel, para que eles, então, pecando, Deus mesmo pudesse guerrear contra os israelitas, vendo ele que não poderia amaldiçoar, porque Deus havia abençoado o povo de Israel. Então aqui vai narrar a morte de Balaão. Eu quero destacar a questão das tribos, porque aqui é às vezes um detalhezinho que atrapalha a gente de compreender. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Ruben e Gade, que são duas tribos, e a metade da tribo de Manassés, já tinham sido recebido porções antes deles atravessarem o Jordão. O próprio Moisés já tinha dado essa herança a eles. Então, nós lembramos aqui que Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés receberam herança e fizeram um juramento de que quando o povo de Israel atravessasse o Jordão para conquistar a terra, eles também, os homens também atravessariam juntos para ajudar os seus irmãos a conquistarem o resto da terra, porque, afinal de contas, esses territórios da quais foram dados a essas 2 tribos e meias foram conquistadas com força total de todos os israelitas. Então eles também deviam aos seus irmãos a lutar lado a lado para conquistar o resto. Aí fica a questão, né? Então faltam distribuir 9 tribos e meia do outro lado. E aí aqui o texto mostra que essa divisão foi feita por Josué. Então as 12 tribos e meia receberam a herança do próprio Moisés, mas agora essas outras tribos aqui recebem, as outras 9 tribos e meias recebem a herança direta de Josué. Quando a gente lê de forma corrida, a gente fica com dúvida. Talvez você tenha ficado com dúvida. São 12 ou são 13 tribos? Eu vou te explicar por quê. Por que essa dúvida pode surgir? Porque nós lemos aqui, ao longo dessa leitura de hoje, que Levi não recebeu terra. Por que ele não recebeu terra? Porque a Bíblia diz que a herança dos levitas é o próprio Senhor. Então eles recebiam cidades no meio das tribos. Então, vou dar um exemplo, Judá tem lá um território que é dele, ele tem que reservar cidades para os levitas dentro do território dele, assim também como Manassés, e assim como Gade, assim como todas as outras tribos. Então, se a gente tira Levi da equação no sentido de distribuição de terra, podemos pensar, então, um filho de Jacó não recebeu porção de terra. Embora ele seja uma tribo, ele não recebeu porção de terra. Mas então a terra foi dividida em 11? Não, a terra foi dividida em 12. Mas Levi não recebeu terra. Então como é que pode ter 12 distribuições de terra, sendo que um não recebeu? Então é 13. Só para você entender, Manassés e Efraim são 2 tribos que não são de filhos de Jacó, são de filhos de José. Então nós poderíamos dizer que são 12 tribos, sendo uma tribo, a tribo de José, dividida em 2 territórios, em 2 porções, Manassés e Efraim. Então Manassés e Efraim
são duas tribos, eles são considerados tribos, eles receberam territórios diferentes um do outro, mas essa porção dupla, na verdade, é sobre José. Então nós poderíamos dizer que essas duas tribos são duas tribos irmãs. É verdade que depois elas se separam, elas nem sempre foram aliadas, mas só para você entender que se nós falarmos em divisão de terra, nós temos 12 divisões de terra e uma tribo que não recebeu terra. Se nós formos falar sobre todas as tribos, incluindo Manassés, Efraim e Levi, você vai perceber que nós vamos falar sobre 13 tribos. Mas o entendimento correto são 12 tribos, sendo que a tribo de José recebeu 2 porções para os seus filhos, Efraim e Manassés. Isso é uma dúvida que fica pairando sobre as pessoas quando elas leem, mas só para que você possa considerar esse entendimento de que Manassés e Efraim são as tribos de José. Embora receberam porções individualizadas, um filho só de Jacó aqui recebendo 2 porções. E tudo isso nós já sabemos por quê, né? Ao longo da história, nós percebemos que José recebeu porção dobrada, porque ele acabou se posicionando, mesmo sendo um filho não mais novo, porque Benjamim é o mais novo, mas ele se posicionou depois como primogênito, cuidando de toda a família, e é por isso que ele recebe de Jacó porção dobrada. Então é só para que você entenda isso, entenda o contexto, para você não ficar confuso ao ler a questão das tribos. Queridos, essa leitura de hoje é uma leitura muito técnica, que ela divide, ela faz essa divisão e nos explica, mas até numa divisão técnica nós temos no que meditar, nós temos no que pensar, e é muito interessante ver como Israel desenvolve quase que um papel escatológico para os povos cananeus. Quando eu digo escatológico, a escatologia é estudo do fim, das coisas finais. Para o povo cananeu, aquele foi o fim. Para o povo cananeu, aquele foi o juízo. Para o povo cananeu, aquele foi o apocalipse que eles viveram. Eles pecaram, eles falharam, e nós já lá atrás, em outros livros, nós vamos ler que Israel não conquistou antes a terra porque ainda não havia chegado o limite da maldade. Então, aquilo não era só um presente para Israel, era também um castigo para o povo cananeu que viveram em pecados de sacrifício humano, sacrifício infantil. Eles matavam crianças, eles adoravam outros deuses eram promíscuos sexualmente falando. Eles, assim como criaturas de Deus, descendentes de Adão, eles foram ao limite de toda a transgressão. E o dia do juízo chegou para eles. Israel foi a ferramenta de juízo para Deus, que foi usada por Deus, mas aqui a gente vê o juízo chegando sobre Israel. A gente viu já nos textos anteriores como existem tipos aqui de lugares de salvação. A casa de Raabe foi um lugar de salvação, onde pessoas que estavam refugiadas dentro dela puderam ser protegidas do juízo. E isso mostra para nós um padrão. Então, quando chegou o apocalipse dos cananeus, entenda o que eu estou dizendo, o final da linha para eles, havia uma casa onde quem se refugiou nela foi salvo. Depois nós temos os gibeonitas, que fizeram uma aliança com o povo de Deus e também foram livres da morte. Nós percebemos aí um padrão. Lembrem, não é? Quando chegou aquele apocalipse para aquele povo, o final dos tempos para o povo que vivia no tempo de Noé, porque eles também viveram em transgressão e em pecado, e veio o juízo sobre eles, e então veio as águas do dilúvio e executou juízo sobre aqueles pecadores. Mas no meio daquele juízo havia uma arca, onde quem se refugiou na arca foi salvo daquele juízo. Nós estamos chegando em dias de juízo. A transgressão dos homens está chegando ao seu limite. De novo, como vimos naquele tempo, morte de crianças, hoje nós temos, de outra maneira, milhares e milhares de bebês sendo assassinados no ventre de suas mães, e nós vamos vendo se repetindo o padrão de crianças sendo mortas, nós vamos vendo o padrão de impureza sexual. Nós podemos ver isso em todo o mundo, e o Brasil mostra isso de forma mais explícita através de suas festas, como o Carnaval e outras festas assim. Vemos pessoas aplaudindo e vivendo em sensualidade como se isso fosse comum. E de novo estamos chegando próximo ao fim. Mas assim como todo fim, quando se aproxima o fim de um povo, e aqui nós estamos falando de um fim que vai vir para toda a humanidade, ainda existe sempre uma arca, uma casa de Raabe, lugares onde a gente pode entrar para nos refugiarmos. E esse lugar é Cristo. Quando nós estamos em Cristo, não há condenação para nós. Quando estamos em Cristo, há salvação para nós. E a casa que Deus usa para refugiar aqueles que são salvos é a tua igreja. A igreja, nós não falamos de prédio, mas da comunidade dos salvos e dos santos. Por isso precisamos fazer parte de uma comunidade de fé
que alimenta a tua fé em Cristo e que coloca Cristo como Salvador de suas vidas. Hoje as pessoas não querem mais falar de juízo, porque ao falar de juízo, nós precisaríamos de um Salvador. Mas nós aqui continuamos pregando as Escrituras e dizendo que o juízo vai chegar, mas que existe salvação em Cristo. Então eu quero te aconselhar, não sei se todos vocês que estão lendo a Bíblia têm uma experiência genuína com Jesus, se realmente fizeram dele o Senhor de suas vidas e se arrependeram profundamente de seus pecados. Mas eu quero muito te encorajar a fazer isso, porque nós temos visto aqui nessa leitura a tipologia do que irá acontecer com a humanidade caída. Mas nós sempre temos esperança, porque sempre tem um lugar para nós nos refugiarmos, e o lugar é Cristo. Então eu te aconselho, se você não fez isso, procure alguém, procure a igreja mais próxima de você, ou algum dos professores aqui em particular, e peça ajuda para você tomar essa decisão, para que você possa estar em Cristo e guardado do dia do juízo. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.